A protagonista especial direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, contando essas histórias e mostrando essas lideranças femininas que estão abrindo espaço para outras mulheres. É um prazer ter aqui do meu lado a Athena Milani, que é líder de diversidade, equidade e inclusão da Yara. Obrigada por esse bate-papo. Que bom poder saber que tem tantas mulheres e tantas mulheres abrindo espaço. E você com uma cadeira tão importante, né? Trazendo na prática o que o mercado pode fazer por essa mulher. Primeiro, obrigada pela participação aqui com a gente. Queria saber de você, o que você vê hoje de diferente desde que você começou? Oi, Jaqueline, obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante. E o que eu vejo de diferente no mercado, desde que eu comecei a trabalhar em RH há 37 anos, é que hoje a gente tem conseguido convencer, inclusive, as próprias mulheres de que a gente precisa abrir espaço para elas poderem mostrar suas competências, mostrar suas habilidades, mostrar o seu talento. Então, isso é uma das coisas que a gente vem fazendo que é diferente de alguns anos atrás, onde as mulheres diziam, não, eu não quero cota, eu não quero saber de espaços privilegiados, eu quero mostrar minha competência. Isso a gente tem feito muito através de vagas afirmativas na companhia. Nós conseguimos fechar o ano de 2023 com 56% de contratações de mulheres. Esse ano a gente vem trabalhando muito com programas de aceleração de carreira para mulheres, específicos para mulheres, programas globais, programas locais, programas de desenvolvimento de habilidades e competências de liderança, programas de desenvolvimento de habilidades técnicas. Então é um trabalho que a gente vem fazendo de plantar também para que essas mulheres tenham espaço não somente dentro da companhia, mas no mercado de modo geral. Isso é muito importante, né? Porque as mulheres, elas sempre tiveram um receio, né? De, não, eu não vou entrar por cota. E elas têm se profissionalizado cada vez mais. A gente vê muitas mulheres buscando por essa informação. Mas como você mesmo falou, não adianta também ter essa mulher preparada e a gente não ter essa vaga no mercado. Então é exatamente nessa ponta que você trabalha e que você tem visto que as empresas também têm aberto mais essa possibilidade para as mulheres? Sem dúvida, sem dúvida. E paralelamente, a gente também trabalha fazendo um desenvolvimento dos líderes homens que estão em posições de poder, de posições de alta liderança, para que eles quebrem os próprios vieses na hora de fazer a contratação de mulheres, na hora de abrir uma vaga e ter currículos de ambos, mulheres e homens, e não cair na tentação de contratar só os homens. Então esse é um trabalho em paralelo que a gente também tem que fazer para ter a possibilidade das mulheres competirem em pé de igualdade. A gente sabe que, por estatística, né, as mulheres têm mais escolaridade que os homens, elas têm mais tempo de estudo do que os homens, elas permanecem mais tempo. E isso também faz com que elas estejam muito mais preparadas em determinados momentos e que elas possam, de repente, se aplicar às posições da mesma forma que os homens fazem. Que a gente sabe que os homens não sentem que precisam estar totalmente prontos, né, para se aplicar, e as mulheres sim. Exatamente. E hoje, né, você tem muito essa experiência, adorei essa sua fala. Qual é o maior desafio ao convencer esse homem de que ele precisa ter um currículo de um homem e de uma mulher e abrir espaço também para essa diversidade maior? Olha, a gente tem alguns desafios, não é um só. São alguns desafios. O primeiro deles é, de fato, quebrar o viés, né? O viés da semelhança. Eu vou contratar aquela pessoa que é mais parecida comigo. Naturalmente, contrataria um homem. Então, esse é um dos primeiros desafios que a gente tem. O segundo grande desafio é também fazer com que as mulheres se apliquem para aquela posição. Especialmente no agronegócio, a gente sabe que a maioria das mulheres que estão concluindo uma universidade, uma engenharia agrônoma, elas vão para a pesquisa, elas não vão para a área comercial ou para as empresas. Então é de fato um outro desafio, é trazer as mulheres para dentro das organizações como a Yara, por exemplo, onde elas possam se dedicar a uma área de desenvolvimento de negócio, uma área comercial, uma área mais tecnológica, uma área de laboratório. Então esse é um segundo desafio. E a gente tem o desafio da retenção dessas mulheres, porque quer queira, quer não,
a gente tem que criar um ambiente de pertencimento para que essa mulher queira estar dentro da organização, ache o seu espaço e faça com que esse espaço seja um espaço frutífero para ela e para toda a companhia. Então são alguns desafios que a gente vem alcançando aí dentro da organização, no sentido de ter mulheres na alta liderança, de ter mulheres na área comercial e de ter mulheres entrando na companhia e permanecendo. Pois é, a gente falou aí dos desafios do homem, né? E quais são os desafios da mulher? Como é que a mulher hoje ela se coloca neste lugar de protagonista? Como é que a mulher se coloca nesse lugar de eu pertenço sim, eu quero essa vaga e eu vou lutar por ela, né? Com toda essa sua experiência no setor, o que você daria de conselho para essa mulher que pode estar nos assistindo agora e exatamente nesse momento de carreira pensando em como dar o próximo passo? Sim, isso é importante. A gente tem alguns momentos de discussão, inclusive sobre maternidade. Como é que eu concilio a minha maternidade como mulher e com o meu trabalho, com a minha carreira? O que eu posso dar de conselho para as mulheres, de modo geral, é que sim, acreditem no seu potencial, estejam prontas para serem contratadas, para serem protagonistas dessa carreira e não tenham receio de estar nesse lugar de mulher. Não tenham receio de estar nesse lugar que é nosso. Que vão buscar esse lugar, se apliquem para as vagas, tenham conversas com pessoas importantes, estejam dentro desse movimento e, de fato, ocupem as suas posições. Quando vocês virem uma vaga afirmativa, se apliquem. Estejam lá, estejam presentes. Se vocês acharem que não estão 100% qualificadas para aquela posição, se apliquem a si mesmo. Porque é isso que vai fazer com que a gente possa chegar até vocês. Isso é muito importante. Algumas pesquisas até mostram, né, que a mulher, para se candidatar a uma vaga, ela precisa ter muito mais todas aqueles cheques, aqueles pré-requisitos, com certeza, que a vaga precisa do que o homem. Então a mulher precisa ser um pouco mais ousada. Exatamente. E acreditar que ela pode estar em qualquer lugar. E todos os lugares são para ela. A gente falou um pouco dessa postura do homem, da postura da mulher, e agora eu vou para uma terceira postura, que é onde você também está, né? Como mulheres na liderança e como mulheres que hoje já ocupam cadeiras importantes podem abrir espaço para outras mulheres. O que elas poderiam fazer e para onde elas precisam olhar? Porque a gente sabe que, além de dar conta de todo o projeto que elas estão tocando, elas não podem, se elas querem mudar, né, se nós queremos mudar esse futuro, olhar só para o agora. Então, qual seria um conselho que você desse para essas mulheres que hoje ocupam uma posição de liderança e querem deixar esse espaço um pouco menos difícil no futuro? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem para desenvolver mesmo essa capacidade das mulheres de girar esse universo é, de fato, contratem outras mulheres. Porque a gente sabe também, por estatística, que locais onde tem mais mulheres em cargos de liderança tendem a ter mais mulheres, né? A aumentar o número de mulheres. Então, mulheres, contratem outras mulheres. Quebrem aquele viés que a gente tem de que as mulheres não se apoiam. E as mulheres têm uma rixa entre si. Isso não é verdade. Isso também é um viés construído socialmente ao longo do tempo. E a gente precisa quebrar esse viés justamente para poder abrir espaço para essas mulheres, para abrir espaço para o desenvolvimento delas e criar um ambiente, como eu falei, de pertencimento para que todas possam permanecer. Eu acho que o grande conselho que eu dou aqui é: sejam protagonistas desse processo, tragam mais mulheres se vocês estiverem nesses lugares de poder e também que vocês criem espaço para que essas mulheres se desenvolvam. Não só contratar, mas que elas tenham espaço de carreira, que elas tenham espaço de fala, que elas possam também participar dos projetos mais desafiadores. A gente tem projetos na Yara, por exemplo, hoje, que são projetos de capacitação e desenvolvimento de mulheres na manutenção, nas áreas operacionais da companhia, onde elas são supervisoras, coordenadoras, gerentes de planta. Então são realmente momentos em que a gente cria espaços
para que essas mulheres tragam outras mulheres. Então, criar isso é muito importante para ter realmente uma massa crítica de mulheres dentro das organizações hoje. E você que já está há muito tempo, né, dentro dessa pauta, como é que você vê hoje, como é que você vê o futuro? Ainda estamos caminhando a passos lentos, a passos largos. O que a gente pode fazer para melhorar? Pois é, a gente estava falando sobre isso terça-feira. Nós fizemos uma reunião importante com as mulheres que vieram para cá, para o Congresso, e a gente estava conversando sobre isso. Se a gente permitir que esse processo seja orgânico, nós vamos demorar cerca de 130 anos ainda para conseguir fazer com que as mulheres ocupem todos os espaços. Justamente por isso é que a gente tem que abrir os espaços. Como fazer isso? Tendo mais mulheres. Não tem outra alternativa, né? A gente precisa, eu estou sendo redundante, mas a gente precisa ter mais mulheres em todos os espaços para que isso não seja orgânico, mas isso seja intencional. A gente precisa ser intencional no sentido de ter os espaços ocupados e que as mulheres possam demonstrar, como a gente está tendo aqui nesse congresso, quais são as potências que elas têm, as fortalezas que elas trazem e o quanto elas são importantes para o desenvolvimento dos negócios, o quanto elas contribuem de fato. Não, é importantíssimo ouvir toda essa história, né? Poder entender 130 anos, a gente não quer esperar 130 anos. Não dá tempo. Não dá tempo para que a gente possa ter realmente essa representatividade que a gente tem. Então, só está nas nossas mãos, né? Que mulheres abram espaço para outras mulheres, que tenham sororidade e que sim, né, tragam oportunidades. A gente poderia ficar falando disso muito tempo, mas infelizmente não temos tanto tempo. Foi bom demais poder conversar com você. Que bom saber que tem mulheres se preocupando com outras mulheres e você, né, à frente de um cargo tão importante, está liderando esse processo. Agradeço. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo momento. E a gente continua aqui no CNMA entrevistando essas mulheres, ouvindo essas histórias, se inspirando. E todos os dias também nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda a Protagonista, aponta o seu telefone para o nosso QR Code, escaneia, vai direto para as nossas redes, começa a seguir, marca a gente. Esse projeto é de vocês, é para vocês. Precisamos saber onde estão essas mulheres e o que essas mulheres estão fazendo pelo Brasil dentro do nosso agronegócio. Combinado? Até o próximo programa. A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.